Fala pessoal, tudo bem? Que nós brasileiros somos inteligentes e esforçados, todo mundo sabe. Mas o que muita gente não sabe é que algumas grandes invenções que usamos no nosso dia a dia são nossas, são brasileiras. Então, nesse vídeo, iremos mostrar para você 7 invenções que têm como origem o Brasil e que vão te surpreender. E assim, quem sabe aumentar sua esperança no futuro do nosso país? Então já aproveita, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, beleza? Vamos nessa! Cinema 3D. O cinema 3D foi inventado por Sebastião Comparato, que viveu no Brasil desde os 6 meses de idade. Antes disso, ele morava na Itália. Sebastião formou-se na primeira turma de medicina de São Paulo e alternava sua rotina de médico com a de inventor. Ele adorava cinema, produziu vários curtas-metragens e foi o primeiro a exibir filmes ao ar livre na Praça da Sé, em São Paulo. Comparato passou grande parte de sua vida se dedicando a inventar um filme 3D e chegou a lançar 2 filmes nos antigos cinemas República e Ópera de São Paulo. Comparato chegou a receber vários convites para aprimorar seu projeto fora do Brasil, inclusive um deles feito pela Warner Bros. Em 1951, mas ele recusou, pois queria que essa fosse uma criação brasileira. Fotografia. Inventada por Hércules Florence, um francês com coração brasileiro que viveu em Campinas, São Paulo. Hércules resolveu inventar uma forma de imprimir fotos em papel sensibilizado com nitrato de prata. Ele não ficou muito conhecido como inventor, devido ao fato de que, enquanto estudava este método em segredo, pesquisadores franceses já tentavam o mesmo método e o patentearam primeiro. Inclusive, os créditos da criação do termo fotografia são dados a Hércules. A velha conhecida máquina de escrever. Quem nasceu depois dos anos 2000 provavelmente não sabe o que é uma máquina de escrever, a não ser que tenha visto em um museu ou fotografia. Mas antes dos computadores existirem, esse era um item que quase toda casa ou escritório possuía. A máquina de escrever foi idealizada pelo padre João Francisco de Azevedo durante o século XIX. João Azevedo resolveu adaptar um piano e usou 24 teclas para imprimir letras em papel. O padre cedeu a ideia a um negociante, que depois de alguns tempos, sumiu. Alguns anos depois, após esse fato, a empresa Hamilton comprou a ideia de um americano chamado Christopher Sholes. Relógio de pulso. Como a maioria de nós sabemos, Santos Dumont foi o inventor do avião. Apesar de parte do mundo atribuir essa invenção aos irmãos Wright, a obra deles não era um avião, já que usava uma catapulta para ser lançada. Já o avião de Dumont voava com motor a combustão e teve seu voo inaugural em Paris, França, em 1906. Devido a isso, Dumont achava difícil controlar suas invenções voadoras, a ver o tempo que passava com os relógios de bolso usados na época. Então decidiu pedir ao seu amigo relojoeiro Louis François que adaptasse uma pulseira no lugar da corrente no relógio. Com uma velocidade impressionante, a invenção tomou conta do mundo inteiro. Apesar de muitos historiadores afirmarem que o relógio de pulso teria surgido com Napoleão, mas Dumont, com certeza, foi certamente um dos grandes responsáveis por sua popularização. Rádio. A tecnologia de transmissão do som por ondas de rádio foi desenvolvida no final do século XIX, e a criação da rádio
foi atribuída a Nikola Tesla, que fez a sua primeira transmissão com o equipamento em 1894. Porém, um ano antes, em 1893, em uma paróquia de Porto Alegre, um padre chamado Roberto Moura fez sua primeira transmissão radiofônica de uma voz humana. Inclusive, devido a este acontecimento, o padre teve grandes problemas, pois a igreja o acusou de feitiçaria e seu invento foi visto como desconfiança. Então, devido a esse fato, podemos afirmar que o padre brasileiro foi o primeiro a conseguir realizar uma transmissão radiofônica em todo o mundo. Pois outros inventos estrangeiros da época eram capazes de enviar apenas sinais telegráficos a curta distância, enquanto a invenção do padre Roberto conseguiu se comunicar com outros bairros, algo impensável na época. Mas, infelizmente, ele não teve apoio do governo e nem de iniciativas privadas, então acabou por abandonar os seus experimentos. Walkman. Mais um caso de pesquisador não brasileiro, mas apaixonado pelo Brasil. O alemão Andreas Pavel, que nasceu na Alemanha em 1945, mas se mudou para o Brasil aos 6 anos de idade. Naturalizado brasileiro, Andreas revolucionou o mercado da música, substituindo aqueles aparelhos enormes e pesados por um rádio e toca-fitas portátil, no qual, em 1972, criou e montou seu próprio toca-fitas portátil e o patenteou. 7 anos mais tarde, em 1979, a Sony lançou seu grande sucesso de vendas, o Walkman. Quase 30 anos depois, em 2004, Pavel fechou um acordo milionário com a empresa a respeito dos direitos sobre a invenção. Os valores exatos não foram divulgados até hoje. O velho e amigo orelhão. O protetor de telefones públicos foi invenção da designer Chu Silveira, que nasceu na China, mas foi naturalizada brasileira. Na época, em 1970, ela chefiava a seção de projetos do Departamento de Engenharia da Companhia Telefônica Brasileira. Atualmente, a invenção de Chu Meng pode ser encontrada em países da América Latina, como Peru, Colômbia, Paraguai e também em países da África como Angola e até mesmo na China. Além do orelhão, o cartão telefônico também é uma invenção brasileira, criada por Nelson Guilherme em 1978, feito primeiramente de PVC, que permitia criar créditos, mas somente em 1992 foi implantada definitivamente no Brasil. E aí, pessoal, qual destas invenções você não sabia que tinha sido criada no Brasil? Deixa aí nos comentários abaixo. Além disso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.